Olá, começando mais um dos nossos encontros aqui na RDTV, o canal online do Jornal Repórter Diário. E nesta edição do nosso RD Online, nós vamos falar sobre educação infantil. Está chegando aí o momento da rematrícula em muitas escolas, ou mesmo o momento de muitos pais pensarem na creche onde vão colocar seus filhos, para os pais, no caso que têm filhos aí na faixa de 0 a 5 anos. O que deve ser levado em conta? Quais são os erros mais comuns que muitos desses pais cometem ao escolher uma creche? Sobre esse assunto a gente vai conversar com a professora Sani Silva da Rosa, é a nossa convidada. A Sani é graduada em Pedagogia, é mestre e doutora em Educação pela PUC de São Paulo, tem pós-doutoramento pelo Instituto de Educação da Universidade de Londres, é professora e pesquisadora na linha de pesquisa de gestão educacional do Programa de Mestrado Profissional em Educação da Universidade de São Caetano do Sul, a USC. Seja bem-vinda, professora Sani. Obrigado pelo convite. Prazer recebê-la. Prazer também estar aqui com vocês. Um assunto que, sem dúvida alguma, deixa muitos pais na dúvida, não é? O primeiro passo aí na vida dos filhos, a primeira escola, né? O primeiro ambiente, onde eles vão ter a chance desse convívio aí, já para depois serem inseridos na educação mesmo, fundamental e para a vida toda. Eu falei aqui de erros, não é? Erros comuns. Cometem muitos erros mesmo os pais ao escolher a creche para os filhos, professora? Bom, a primeira coisa a dizer sobre erros e acertos, né, é que a escolha da escola é uma escolha subjetiva, né? O próprio direito à educação é um direito subjetivo, né? Então, isso depende muito. O que isso quer dizer? Que é um direito subjetivo ou que é uma escolha subjetiva? Depende muito dos valores da família, né, da cultura familiar, enfim, do que é importante ou deixa de ser importante para cada família. E de repente, né, dependendo até a gente falar em contextos sociais, tem muitas famílias que nem vão colocar valores aí no jogo, vão colocar a questão financeira, a necessidade de trabalhar e ter alguém para deixar a criança. Exatamente, quer dizer, nós estamos falando de... nós vivemos numa sociedade estratificada socialmente, né? Então é evidente que aqueles menos favorecidos economicamente, eles vão ter uma urgência muito maior, né? E aí a questão de uma escola boa ou não, o critério passa a ser outro, passa né? a ser outro. Passa a ser a escola mais próxima da casa ou do ambiente de trabalho. Então, outros a urgência critérios de urgência acabam falando mais alto. Mas quando a gente fala da questão de uma boa escola ou de uma má escola, nós estamos falando aí de valores, né? Então, isso tudo é muito relativo. E até o relativo, no caso, boa ou má escola, para mim, muitos podem criticar, mas para mim pode ser uma boa escola. Exatamente. Né? E eu diria assim, não é para os pais que a escola tem que ser boa, né? A primeira coisa a pontuar, né? A escola tem que ser boa para a criança. Então, acho que aí eu não falo como pedagoga, nem como doutora em educação, falo como mãe, né? Sim. A minha experiência como mãe, e eu já estou querendo ser avó, né? E daí a gente já vai começando a pensar até nessa escolha, né, que os filhos farão para os seus próprios filhos. A minha experiência como mãe, eu diria o seguinte, que você tem que observar se a criança está bem, se a criança está feliz em ir para a escola, se ela traz bons relatos da escola, né? Então, esse é um sinal, esse é um termômetro, né, que é a própria criança, porque a escola tem que ser boa para ela. E a criança vai ser um indicador aí. Exatamente. Se ela resiste a ir para a escola, se ela demonstra preguiça, ou alguma contrariedade, se ela é muito pequenininha, ela chora, né, ao ir para a escola ou voltar da escola. Então, são sinais que os pais devem prestar atenção nesse termômetro, que é a própria criança. Aqui no ABC a gente vê muito, assim, aquela coisa, né, mais tradicional até. Tem muitos pais que passaram por escolas, aí eles querem que o filho estude na mesma escola, né? Exatamente, quer dizer, é uma questão, como eu dizia no começo, uma questão de uma escolha que tem a ver com os valores da família, que tem a ver com a sua cultura, com a sua própria experiência, não é? E, enfim, aí a própria educação familiar aí fazendo, né, cumprindo o seu destino também. E há diferença, Sani, quando a gente fala em
Eu estou falando creche aqui, né, porque a gente está no período de 0 a 5 anos. A diferença quando a gente fala em instituição privada e no ensino público, né, na instituição pública? Do ponto de vista de qualidade, existe, vamos dizer assim, mais ou menos um mito instalado, né, de que a escola pública, né, e foi construindo, a gente foi construindo socialmente essa ideia de que a escola pública é uma escola de pior qualidade do que a escola privada, né? Isso não é uma verdade, né? Não corresponde, porque há escolas e escolas, tanto na rede pública como na rede privada. No privado, né? Então, eu diria o seguinte, há critérios de qualidade que são também exteriores a essa questão subjetiva que eu estava falando. E esses critérios, aí sim, eles foram estabelecidos a partir de estudos, de pesquisas e de especialistas na área, né, que definem o que deve ser observado e o que, como critério de qualidade, como parâmetro de qualidade, né? E isso é público, né? Eu até posso fazer menção aqui a alguns desses critérios. Fica, né, à vontade. Que a gente pode socializar com os pais, né? Por exemplo, tem um critério de qualidade, eu vou pegar Pode colocar meu óculos o acessório aqui, aí. meu acessório, porque a minha memória, evidentemente, vai me trair, né? São indicadores de qualidade da educação infantil que foram estabelecidos em parceria a uma ONG chamada Ação Educativa, a Unicef, que é um órgão internacional, o MEC, o INEP, que são órgãos do governo federal, né? Com o apoio e ajuda de especialistas na área, né? Então, eles definiram, por exemplo, 7 dimensões que são parâmetros de qualidade numa escola de educação infantil. Tá. Observando que nós temos, na educação infantil, 2 etapas. Uma que é de 0 a 3 anos, que é a criança que vai para a creche. É a chamada creche, né? E de 4 e 5 anos atualmente, que é a chamada pré-escola. Posso até fazer só um parêntese antes de você passar esses dados? A gente falou aqui de qualidade, né? E nem eu acabei não me atentando a isso, que o 0 a 5 tem, de fato, a educação infantil, né? O período dos 4 aos 5 anos. E aí o que eu acabei pensando é o seguinte, a gente fala, mas a qualidade da privada, da pública, nessa faixa de 0 a 3 anos, quando a criança está na creche, eu já ouvi de alguns pais falando, qual o problema de colocar na pública? Nessa faixa a criança não vai aprender nada mesmo, é só para ficar no local. Eu queria que você comentasse essa visão que alguns pais têm. Na verdade, é uma visão equivocada duplamente, né? Quer dizer, primeiro que do 0 aos 3 anos de idade, eu diria que é a faixa etária mais fundamental para a construção da personalidade da criança, enfim, de uma série de hábitos. Então, a pessoa que vai estar ali do lado dela é importante. E também para a sua constituição como indivíduo subjetivamente. Né? Toda a organização emocional da criança e alguns aspectos cognitivos também vão ser formados nessa primeira etapa. Né? Então, o primeiro equívoco seria esse de que não tem importância. Não tem importância. Não tem importância que seja uma escola não tão boa. Né? Então, esse é um erro grave. O outro equívoco é de dizer, bom, pode ser na pública. Isso, indiretamente, tem um subtexto aí. Menosprezando a pública. Né, não é uma instituição tão boa. Quando a gente sabe que muitas instituições privadas, e há registros disso, de descuidos, maus tratos e tudo mais, né, também na escola privada. Porque a escola privada, ela tem como, vamos dizer assim, por princípio, ela tem como meta e objetivo o lucro. Sim. Né? E a escola pública, ela tem que responder a exigências e uma supervisão externa. Não que a particular não tenha também. Mas há particulares e particulares, aquelas que o lucro está muito exacerbado à frente de tudo. Muito mais o lucro do que observa o interesse da criança. Assim como também, de repente, pode ser um erro, né? Essa história, depois dos 4 aos 5... ainda não vai ser alfabetizada, vai alfabetizar depois dos 6. Então, aí eu vou pensar numa escola melhor. Esse é um outro aspecto, né? E aí uma questão há posições e posições a respeito disso. A educação infantil, ela não deve ser vista, no meu modo de entender,
e de muitos pesquisadores, né, especialistas da parte pedagógica, da educação infantil, ela não deve ser vista como uma preparação para o ensino fundamental, né, embora ela já prepare. Mas ela tem fins em si mesmo, né? A primeira etapa da infância, aquilo que a gente chama de primeira infância, é o tempo de brincar, é o tempo de entrar em contato com a natureza, é o tempo de desenvolver uma série de, vamos dizer assim, de linguagens simbólicas, né, que vão ser muito necessárias depois, na fase posterior, para a vida toda, né? Inclusive para a vida adulta, nos níveis mais vamos dizer, profundos de abstração. Então é importante que a criança brinque. Valorizar o tempo de brincar. O tempo do brincar, né? E hoje a criança está exposta ao computador, à telinha, ao celular, etc. Então, quanto mais ela tiver a oportunidade de ter contato com outras crianças, processo de socialização, né? De estabelecer relações com culturas diferentes, com hábitos diferentes, né? Quando a criança é maiorzinha. O contato com a natureza, com a água, com a terra, né, com subir em árvore, né, naquela época que a escola não era obrigatória, muitas crianças tinham esse contato com a natureza até porque não tinha outra alternativa. E hoje as crianças do meio urbano, elas não têm justamente outros espaços, né, ficam muito ligadas na televisão e nos aparelhos eletrônicos, o que é uma coisa complicada a ser observada. Então, esse é um dos parâmetros que eu estava te falando, de qualidade, né? Que esses especialistas definem que deve ser observado. A escola tem espaço para a criança brincar? A escola permite que a criança tenha um tempo para que ela se recolha? Né? Quando a criança é muito pequena, que ela tenha um lugar adequado para dormir, né? Para se alimentar? Então, são dimensões da qualidade da educação que devem ser observadas, né? Entendi. Inclusive a questão da formação desses professores, né? Isso é um aspecto importante também. Nessa faixa, quando a gente aborda a faixa do 0 aos 5, ainda que haja esse diferencial do 0 aos 3 e dos 4 aos 5, é preciso que os profissionais sejam professores, mesmo ou formados em pedagogia? Qual é a regra? Então, vamos falar de duas coisas. A primeira coisa é dizer que reforçar essa ideia que eu já falei antes, quanto menor a criança, né, quanto mais a faixa etária for menor, né, do 0 aos 3, por exemplo, nós estamos falando de creche, muito melhor preparado esse profissional deveria estar, né, porque a criança não dispõe de outros recursos que não o choro, enfim, ela tem uma linguagem pouco desenvolvida ainda, que o professor deve conhecer para poder traduzir, compreender, interpretar e fazer a intervenção toda uma observação adequada, ali. Né? Uhum. Então, ele tem que ter, deveria ter, pelo menos, esse seria o ideal, uma formação muito mais exigente ainda, quanto menor a faixa etária. Né? E não nem sempre é assim, não é? Nem sempre é assim, porque ainda nós temos uma visão, como nós estávamos falando inicialmente, de que a criança é muito pequena, então qualquer um pode fazer isso, né? Historicamente... É só cuidar, é só ficar de olho. Então, historicamente, qualquer um poderia fazer isso, inclusive uma visão machista, desde que fosse uma mulher, né? Eu ia até abordar isso, depois a gente fala melhor... O receio que muitos pais têm nessa faixa, que homens assumam, né, esse papel ali na condução da educação infantil. Exatamente. Mas a gente fala disso já. Pode prosseguir. Então, com relação à formação, né, a lei, que é a lei que rege a educação nacional, que é a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, 9394 de 96, né, já estamos há mais de 20 anos dessa lei, ela previa, no artigo 62 dela, que os profissionais de educação básica, portanto, desde o infantil até o final do ensino médio, teriam que ter a formação em nível superior. Porém, ela tem uma exceção dentro do próprio artigo que diz que será admitido a formação em nível médio, né, para o ensino infantil e para os primeiros anos
do ensino fundamental. Aí só uma dúvida, quando a gente fala em ensino médio, esse ensino deveria ser, eu nem sei se hoje é assim, mas antigamente tinha um ensino médio técnico, né, voltado ao magistério, essas coisas, e hoje a gente fala em pedagogia. Esses que precisam ter nível superior, precisa ser em pedagogia? Na verdade, no nível superior, a formação que se exige para a educação infantil e o ensino fundamental nos primeiros anos é a formação em pedagogia, né? Tá. Para os anos finais do fundamental e para o ensino médio, então as demais licenciaturas, geografia, matemática, história, química e assim por diante, não é? Cada área específica. Mas nessa primeira grande etapa é o pedagogo, né? Admitindo-se a formação, tem essa exceção na lei, em nível médio nos cursos de magistério, né? Que já quase não existem mais no estado de São Paulo. Né? São poucos os... eu não tenho registro, na verdade, mas como o Brasil é muito grande, em outros estados mais longínquos, mais remotos, ainda a gente pode ter aqui a colar uma escola de formação de nível médio. O que tem se passado é uma situação que, a meu ver, é crítica e que as políticas públicas devem contemplar. Eu sou esperançosa que isso seja corrigido, né? Porque nós temos duas categorias de profissionais atendendo as crianças de menor faixa etária, especialmente nas creches, né? Que é o professor, que seria responsável, vamos dizer assim, pela parte da educação dessa criança, e um auxiliar desse professor, cuja exigência de formação é no nível médio, né? Para cuidar da criança. No entanto, cuidar e educar são duas dimensões da educação infantil que são inseparáveis, né? Ou seja, um professor tanto cuida quanto educa, e um auxiliar, quando ele só cuida, trocar fraldas, dar o banho, alimentação, coisas mais relacionadas à parte corporal da criança, ele também está educando. Como que não? Né? Evidente que sim. Quando você diz, vamos comer isso, não vamos comer aquilo, ou a hora do banho, a hora de ir ao banheiro, está educando para aquelas atividades, né? para aqueles hábitos. Esse profissional tem que ser igualmente bem formado, e não é inadmissível que tenha duas categorias de profissionais convivendo de forma hierárquica dentro da escola. Essa é uma correção que, com o tempo, né, historicamente, a gente já avançamos muito na nossa legislação e espera-se que isso seja corrigido, né? Principalmente pelos municípios, que são os responsáveis pela oferta da educação infantil pela legislação nacional. Tem essa obrigação. A obrigação é dos municípios. Então, você ia passar esses dados aí para a gente, para os pais ficarem de olho, vamos falar. Então, vamos falar dessas dimensões. Eu quero dizer que aqui em qualquer celular, né, a gente consegue acessar, é público, esse dado é público, né? É só procurar pelos indicadores de qualidade da educação infantil no buscador e você vai encontrar 7 dimensões. Eu vou citar essas dimensões, né? A primeira delas é o planejamento institucional, a multiplicidade de experiências e linguagem. Isso quer dizer o próprio projeto pedagógico da escola, né? Quer dizer, tem que ser consistente, tem que prever esse planejamento de acordo com as diretrizes nacionais de educação infantil, né? Já tinha me referido aos espaços de interação, então os espaços que são de convivência da criança, tanto nas ditas salas de aula, como nos espaços de recreação, né? E também ter previsão de experiências fora da escola, fora do ambiente escolar, né? Visita a museus, aos parques da cidade, né? Ampliar essa programas culturais, de lazer. Exatamente, né? Isso faz parte de todo o processo de construção de um universo cultural da criança, né? Aspectos relacionados à saúde, então, a higiene, se os espaços são bem ventilados, se eles são bem cuidados, né? A questão de acompanhar as vacinas das crianças, as campanhas de vacina. Então, tudo isso tem que estar no calendário da escola, né? Os espaços, os materiais, os mobiliários, né? Se eles são adequados àquelas faixas etárias, se os brinquedos estão ao alcance da criança, se eles são seguros. Atendem, né? Isso que eu ia dizer, atendem os requisitos de segurança. Então, tem toda uma série de critérios aí, né? Que devem ser observados, né? O outro aspecto que nós já nos referimos é a questão da formação desses educadores, né?
Um aspecto muito importante também que a legislação valoriza e os pedagogos valorizam é a cooperação entre a escola e a família. Esse diálogo é fundamental e quanto menor for a criança, mais ainda, né? A gente entende que do 0 aos 3, por exemplo, que é no período da creche, a creche complementa a educação familiar, né? E não o contrário. Não é a família que complementa aquilo que a creche faz. E muita gente nem se dá conta, mas essa criança, seja até os 3 ou mesmo até os 5, ela vai levar para a creche, para esse ambiente, muitos reflexos da vida em casa. Com certeza, né? Com certeza. E os pais, né, eles têm que ter acesso ao responsável, principalmente nos períodos de adaptação, ao interior da creche. Ele tem que ser recebido. Sim. Né? Porque a criança chora, ela se sente insegura, e tem uma série de trocas ali entre a família e a creche que tem que ser estabelecida. E eu iria até assim, mais longe um pouco, Sani, acho que a gente acabou de falar aí da especialização, da formação dos profissionais que vão conviver ali com essas crianças, até esse exercício, né, da observação do porquê a criança está com um determinado comportamento, se ela está passando por uma situação em casa que possa estar afetando, exatamente. E aí esse diálogo também... Exatamente, vai da sensibilidade do educador, né, portanto da sua formação, mas não só. Não só. Às vezes uma pessoa sem a formação exigida legalmente, ela tem mais sensibilidade para lidar com essa criança, né? E a família também, né? Saber o que está acontecendo dentro da escola, quando ela sente aqueles sinais que eu falei. É uma via de mão dupla. Pode-se perceber na escola que algo está errado em casa e vice-versa. E vice-versa. Em casa, perceber que algo está errado. Exatamente. O próprio relacionamento entre as crianças, uma que morde a outra, que é agressiva. Então, são trocas fundamentais. Esse diálogo, e é uma das dimensões que nós estamos falando aqui, que são critérios de qualidade estabelecidos, inclusive internacionalmente, né? E a participação na rede de proteção social, né? Que a gente entende que é um aspecto ampliado aí da criança. Muitas crianças acabam sendo abandonadas, né? Ou não têm o devido cuidado na família, então os conselhos tutelares, ela tem que ter esse diálogo da instituição com outras instâncias governamentais para que se possa ter um acompanhamento adequado na formação dessa criança. A gente chegou a mencionar aqui homens, os educadores aí, homens, né? Nessa primeira fase da vida da criançada no ambiente educacional. Há ainda uma certa resistência por parte dos pais que esse profissional, esse educador da primeira infância, ele seja homem, e mesmo das instituições, algumas instituições ainda têm receio em contratar? Olha, eu vejo o seguinte, nós temos aí uma questão histórica e cultural, né? Tradicionalmente foram as mulheres, né, que até pelo aquilo que alguns chamam de instinto materno, não é? Cuidaram das crianças. E nas creches, historicamente, foram elas que inicialmente tiveram ali uma função social de acolhimento dessas crianças. Numa sociedade extremamente machista. Sim, foi uma convenção e até patriarcal, social, né? Isso vem mudando, felizmente, nos últimos tempos, das últimas décadas, mas eu acho que ainda vamos dizer, um ponto sensível para, de fato, aceitar isso para além do discurso. Acho que a gente já faz um discurso social que é mais tolerante, com essas diferenças de gênero. Mas chega ali na escola e descobre que é um homem, epa! Né? Quer dizer, na hora da prática mesmo, pode haver, sim, resistências. Né? Mas a gente vê cada vez mais. Eu, por exemplo, tenho 3 amigos que atuam... Sim, eu tenho alunos no curso de pedagogia há muitos anos, né, que é uma minoria, é verdade que é uma minoria ainda, as mulheres são majoritárias no campo da educação, né? Mas eu vejo o papel masculino, a figura masculina, como muito importante também na formação da criança, né? E porque aí teríamos que adentrar em aspectos mais de formação da própria subjetividade dessa criança que está em formação. Ela vai desenvolver processos de identificação tanto com o sexo feminino como com o masculino. São papéis também, muitas vezes, que são diferentes e complementares, né?
A figura masculina é importante na vida da criança, até porque muitas crianças não dispõem da figura masculina dentro da família, né? Porque o pai foi embora, porque se separou e daí não cuidou. Isso é muito comum, né? Indistintamente de classe social, mas, enfim, nas classes populares isso a gente observa com mais frequência. Então, a figura masculina é importante também para temperar e, enfim, para trazer uma diversidade nesse ambiente de formação da criança. Eu acho que a gente tem que estimular essa diversidade, né? É claro que há aí preocupações, né? A criança vai ser cuidada quando pequena, no contato físico, trocar, dar banho. Quanto menor a criança, a escola fica. Mas eu não vejo nenhuma distinção, né, quanto às possíveis preocupações desse tipo de contato do homem ou da mulher com a criança, do ponto de vista de alguma coisa danosa. É puro preconceito, né? E é alguma coisa que a gente tem que evitar. E os cuidados, evidentemente, que a direção da escola tem que ter na escolha dos seus profissionais, na supervisão do trabalho que é feito com eles, né, no cotidiano da escola. E sem dúvida, né? Se o profissional desempenha, como eu falei, tenho 3 amigos que desempenham super bem, adoram o que fazem e cuidam muito bem das crianças. Muito melhor, sem dúvida alguma. Para a gente terminar, Sani, falamos de instituições públicas e privadas. No caso da privada, e ainda voltando àquela história do tempo que a criança precisa para brincar, cada vez mais essas instituições elas incluem atividades aí no currículo, e aí a criança passa o dia todo ali, 8, 9 horas, não só em sala de aula, eu iria até já para o comecinho também, ensino fundamental mesmo, não só na sala de aula, mas aí tem judô, tem não sei o quê, tem passeio não sei para onde. Informática, robótica, tudo bem, tudo é muito importante, mas isso também, em muitos casos, é aplicado para uma cobrança maior até. Isso tem um custo maior também para os pais. Sim. Até que ponto os pais precisam desembolsar isso? Isso é de fato importante na sua visão? O que é necessário? O que é necessário, né? De novo, o critério é a criança, né? É evidente que os pais, né, eles têm, vamos dizer assim, até porque não são formados, não são leigos em educação, né? Eles são muito influenciados pelas expectativas sociais, né, em relação à educação. E existe uma expectativa, ou no imaginário social, de que a escola tem que preparar a criança desde muito cedo, para a competição no mercado de trabalho. Então, a criança tem que ter uma segunda língua, ela tem que ter noções de informática, ela tem... Enfim, exige-se da criança muitas coisas. Uma sobrecarga. Uma sobrecarga, né? E aquilo que eu falava no começo. Essa criança precisa brincar, né? Essa criança precisa ter espaços para ela, tanto com outras crianças, como com os adultos, como consigo mesma, um espaço privativo. Só dela, um espaço só dela, né? De brincar. Há teóricos que discorrem sobre isso em grande profundidade. A criança precisa desse seu espaço, né? E desse seu tempo de lazer e de privacidade. Então, eu acho que é um grande equívoco, porque nós vivemos numa sociedade do conhecimento. Essa criança, esse jovem, depois o adulto, ele vai passar a vida toda em algum ambiente educativo, né, dentro da sala de aula. Então, não precisa querer fazer tudo de uma vez. Por que antecipar, né? E mesmo porque esse espaço da brincadeira, do desenvolvimento de atividades lúdicas, ele é essencial para a formação do próprio sujeito, subjetivamente, né? E mais, né, para a construção da capacidade de abstração. Hoje nós investimos muito no cognitivo, nos aspectos técnicos, naquilo que é de competição no mercado de trabalho. E se esquece desse sujeito que está em formação, né? A capacidade de abstração, e isso nós precisamos cada vez mais investir, né? A capacidade de pensamento, enfim, de construção de outras linguagens, né? A literatura, a arte são outras formas de contato com o mundo e de aquisição de conhecimento. Então, tudo isso vai ser desenvolvido nessa etapa, essa sensibilidade. Então, a gente costuma brincar, ou dizer entre pedagogos, né, que a escola mata essa curiosidade inicial da criança, cansa a criança e ela fica desgostosa da escola,
né, nos anos em que ela tem que estar mais envolvida, que é no ensino fundamental. E aí sim, vão chegando exigências mais competitivas. Claro, né? de repente não precisa fazer Eles tudo de têm uma tempo, vez, agora né? vai fazer judô, idioma. Vai por etapa, Vai num com momento calma. faz uma... Com calma. E E também aí- a demanda da própria criança, se ela se interessa. Claro, né? aí então, sim. ouvir a criança é muito importante em cada etapa. Tem aquela história também, de repente, mostrou interesse, começa a se desmotiva. Tem muita coisa para ser analisada. Exatamente. E nesse caso aí que a Sani colocou, pode ser também uma forma de economizar, né? Eu estou querendo fazer tudo, você poderia não estar gastando esse dinheiro, seu filho está tendo aí momentos muito mais prazerosos, de outra maneira, não necessariamente com essa sobrecarga de atividade. Sani, obrigado por ter vindo. Foi muito bom conversar com vocês, espero que tenha ajudado a levantar algumas questões e alguma pulga atrás da orelha. Sem dúvida, né? acho que muita coisa elucidou e outras fica aí para que os pais pensem, não é? Comecem a analisar as questões aí. Isso é importante, né? Abrir a discussão, levantar o debate. Lembrando que a criança é o critério fundamental. É com ela que é para ela que vai passar esse tempo na escola, né? Então ela precisa ser feliz. Né? Sem dúvida alguma. Vou só reforçar aqui, ó, a professora Sani Silva da Rosa, pedagoga, e atua também na Universidade de São Caetano do Sul, em programa de pós lá na... Isso, é um mestrado em educação, mestrado profissional em educação, onde se discutem todas essas questões também sem dúvida, que estão entrando na vida acadêmica. Formando aí, né, aperfeiçoando Exatamente. esses que já estão formados para atuar com essa garotada e não só com essa garotada. É aqui mesmo. Gente, quero só lembrar você que os principais pontos das nossas conversas aqui na RDTV são reproduzidos nos outros canais de comunicação e de divulgação do Jornal Repórter Diário. Aqui está o próprio RD, a versão impressa do Repórter Diário. Toda sexta-feira você encontra nos principais pontos de circulação de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, com as principais notícias da região que interessa para o nosso dia a dia. Mensalmente tem a RD em revista, abordando diversos temas, tem educação, tem saúde, sustentabilidade, economia, política, uma forma aí de você se aprofundar mais nesses temas. Esse bate-papo com a Sani e tantos outros estão em repórterdiario.com.br, é só buscar por RDTV, tem o YouTube, RDTV Repórter Diário, e a fanpage no Facebook Jornal Repórter Diário. A gente se vê numa próxima.